O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Por favor, fiquem à vontade, podem se sentar. Sejam bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E hoje, quando nos voltamos para a memória de Nossa Senhora Rainha. E nós temos um presente singular, que é novamente escutarmos o livro da profecia de Isaías, no capítulo 9, versículos 1 a 6. Uma mescla interessantíssima de imagens singulares. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. É o princípio do capítulo 9, versículo 1. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Tão simples e tão direto, mas carregado de profundo sentido. E eu explico por quê. Qual é esse sentido? O povo que andava na escuridão, esperando um novo tempo, um novo caminho. Daí então, qual é a luz que nasce? Qual é a luz que resplandece? Podemos fazer inúmeros discursos e fabularmos um monte de coisas. Mas o próprio Isaías é muito simples. A luz é um menino que nasceu. Um menino que nasceu, filho do rei. Simples. Porque este menino será, na nossa esperança, um novo começo, um novo tempo. Ele fará com que nós deixemos as guerras, ele transformará tudo aquilo que é escuridão em luz. No entanto, é dito, versículo 3, pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste na jornada de Madiã. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, e ele traz nos ombros a marca da realeza. E aí vem os nomes atribuídos a esse menino: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Ele reinará no trono de Davi.
interessantíssimo que é marcado justamente de contrapontos. Por quê? O que se trazia nos ombros, o peso que se trazia nos ombros do povo, o orgulho dos fiscais, está em contraponto com esse menino que nasce e carrega nos ombros a marca da realeza. Esse menino que vai nascer é rei, é nossa esperança. Não é à toa que uma expressão semelhante aparece em Lucas, capítulo 1, que é: ele será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. A mesma coisa citada em Isaías capítulo 9, quase similarmente é novamente citado no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lá falava-se do filho do rei, de um dos tantos. Aqui fala-se de um único, Jesus Cristo, que é rei. E daqui a uns dias nós celebraremos a festa de Cristo, Rei do Universo. Reinar. O povo de Deus viveu uma esperança de que o seu rei voltasse, de que o seu rei estivesse no trono. No tempo de Jesus, esperava-se que o Messias pudesse restabelecer o reino de Davi. Eles precisavam do seu rei. Ainda que o Senhor Deus fosse o rei, eles precisavam de um sinal visível desse rei. Um rei reina não pelo seu poderio, mas por aquilo que ele consegue captar de vínculo com seu povo. Grandes reis na história caíram porque não tinham mais o apreço de seu povo. Grandes impérios caem por causa disso. Hoje, nós estamos nos lembrando da memória de Nossa Senhora Rainha. Entretanto, é importante lembrar, Maria recebe o título de rainha porque o seu filho é rei. O rei que foi anunciado por Isaías, que traz a marca da realeza, que transforma a guerra em paz, que transforma a vida e a história. Aquilo tudo que se esperava de um menino se realiza num outro que nasce num lugar escondido, mas que muda a história de tantos. Ele tem a capacidade de fazer com que o nosso ímpeto pela violência seja controlado. Ele tem a capacidade de nos mostrar tamanho amor e tamanha riqueza que somos, não que temos, mas que somos, que ressignifica até o modo com que olhamos as outras pessoas. Ele tem a capacidade de fazer com que os nossos vários instrumentos, nossos vários recursos de transformação à força, deem lugar ao convencimento através do simples gesto de não nos igualarmos àqueles que carregam nos ombros a violência. Ele, o príncipe da paz, Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, reina em muitos corações. É preciso que ele continue a reinar. É preciso que ele alcance a tantos. Mas como fazer isso? A chave está simples, dada desde sempre, na imagem daquela que é a rainha. Aqui sob o título de Rainha da Piedade, ou podemos também chamá-la de Rainha do Brasil, Rainha dos Anjos, dos Santos, Rainha
porque ela se senta com seu filho num lugar de extrema dignidade, como referência. Ela, Nossa Senhora, é rainha por causa do seu filho. Isso precisa ficar claro. Ela é rainha por causa do seu filho. Mas ela é o exemplo da súdita perfeita. Porque, imediatamente, no versículo 38 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, ela nos dá a receita do que significa acolher aquele que é tão esperado, que foi chamado de Príncipe da Paz, que transforma tudo. Ela ensina a receita numa frase tão simples, em alguns casos repetidas em todas as vezes que rezamos o Ângelus. Mas parece que ainda não está alicerçada muito bem no coração de todos que se dizem discípulos de Jesus Cristo, em especial no catolicismo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Sabem qual o grande problema que Isaías apresenta quando fala que esse menino nasce e que ele seria a luz para todos? É porque os reis começaram a entender-se como os senhores de todos os senhores, ocupando o lugar de quem deveria realmente ser o rei. Compreendiam-se como aqueles que tinham direito a tudo, mas se esqueciam que, na verdade, a primeira missão que eles carregavam era de cuidar daquilo que não é deles, o povo de Deus. Nós dizemos e olhamos para a rainha de todos nós, mas nos esquecemos de seguir o seu exemplo. Se ele é o rei, somos seus servos. E a palavra dele não é simplesmente um conselho, é um imperativo. Não é à toa que muitas vezes ele diz ama. Não é à toa que muitas vezes ele vai ainda dizer: não afastai-os de mim. É ele quem vai dizer: permitam-me me lembrar exatamente da expressão, levanta. Momentos fortes nos quais o Senhor fala diretamente a seus discípulos, existe um imperativo. Faça. Ele não pergunta, ele demanda. Só entende quem está com o coração e o ouvido bem parecido com o da Virgem Maria. Eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Porém, aqui eu finalizo e eu trago um impasse. Isaías apontou que o príncipe da paz, aquele que carregava nos ombros a realeza, poderia transformar a história inteira. O rei de Isaías, que é apontado por Isaías, não era o rei definitivo. O rei definitivo, nós sabemos muito bem, é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele menino, que era motivo de esperança, se tornou também um sinal de tormento. Sabem o porquê? Porque ele não entendeu o que significava realmente ser servo, ser parte do povo de Deus, ser rei. E fez da sua história tormento para seu povo. Jesus passou o tormento proporcionado pelo seu povo, mas fez em tudo o que era necessário para nós. São dois paradoxos, duas imagens bem similares na citação, mas discrepantes no comportamento. Nós, pelo batismo, todos batizados, somos unidos a Jesus Cristo e somos também chamados de reis, de rainhas. Vivemos num tempo onde se fala tanto de Deus.
mas tão pouco se encontra com ele. Eu acredito que todos vão concordar comigo. E o porquê? Porque é o paradoxo do que foi aquele menino, que era uma esperança, e Jesus Cristo, que é uma realização, ainda se mantém. E um paradoxo no qual nós vamos escolher que tipo de rei nós seremos. Seremos os reis que se acham com todos os direitos e nenhum compromisso? Como acabou sendo aquele menino que foi chamado de luz, mas se tornou em escuridão e tormento? Ou seguiremos os passos daquele que a Virgem, Mãe de Deus e nossa, a rainha de todos nós, segue, e que passou pelos momentos mais escuros, mas se tornou luz, se tornou esperança para todos nós? Se somos reis, e nós o somos, qual tipo de rei nós estamos sendo? Os que seguem e escutam o Senhor da vida? Ou se encantam com as palavras de Isaías e se esquecem de fazer o seu papel? A Senhora e Rainha Nossa sabe o seu papel. Ela é modelo para todos nós. Rezo em Deus que todos que se voltam para ela nesse dia a enxerguem como exemplo e como um modelo a ser seguido, de quem se senta até num lugar importante, mas sabe quem realmente é o rei da história: Jesus Cristo. Sejamos bem honestos num momentinho. Será que todos que falam de Jesus têm essa consciência? Hoje, será que todos que falam de Jesus, inclusive nas redes sociais, têm essa consciência de quem realmente é o Senhor e Rei? Será? Será que nós sabemos disso e vivemos conforme isso? Quem é o Rei? É Jesus Cristo. Qual o nosso nível de consciência nisso?